Fala pessoal, muito boa tarde. Vamos começando nossa mentoria aqui com vocês. Bem-vindos. Sexta-feira, 15 horas, estamos aí com a turma toda para trocar aquela ideia sobre o mercado. Momberger na área também. Boa tarde, Momberger. Boa tarde. Deixa eu baixar o Tarde. Fala, Flávio, Luiz, Emerson, Guaraci, Plínio. Olá, boa tarde. Turma toda aí chegando. Eu já garanti o meu café colonial, Júlio. Ah, é? Eu recebi mensagem ali, já mandei pra patroa. Vamos, te vira. Esse dia aqui é café colonial do Flávio. Que agiliza porque a procura está grande. Ó, olha aí, ó. Não, sempre ajudando aí. É verdade. Que não tá ajudando muito é o Trump e o mercado, né, Mumberg? Barbaridade. Mas a China veio a mil, hein? Ó, Não, por isso mesmo, né? É brabo, né? Provocar o dragão, ele veio, né? E veio. O mundo mudou, gente. ontem a Bolsa Americana caiu quase 5% e hoje mais 4,5%, né? Vamos ver logo isso aqui, deixa eu colocar na tela. O pessoal dá uma espiada, olha só. Nesse momento aqui, ó, S&P 500, olha que barra vermelha gigante, 4,54 de queda. Ontem caiu exatamente aqui 4,89. Então, desde o topo marcado lá no meio de fevereiro, né? 6.100 pontos. Já caiu 1.000 pontos, é 16% de queda a Bolsa Americana em pouco mais de um mês. Isso não é trivial, né? É. A gente falava do velhinho de Omaha lá, né? E ele ali em janeiro dizendo, olha, tô com a maior caixa da minha história aqui, tô vendendo tudo, Warren Buffett. Será que ele sabia? Viu só? A Petri chegou a estar abaixo de 33,90. Quer dizer, o fundo não se sabe, né? Agora subiu um pouquinho. Ainda é bastante cedo para se entender, tudo pode acontecer, mas tentando já antecipar um pouco os movimentos futuros, o fato do Brasil ter ficado na segunda divisão das tarifas aí até não foi tão ruim, porque o impacto aqui para nós, no que a gente exporta é um pouco menor, evidentemente que vai ter, mas é um pouco menor, mas existem muitos setores que vão se beneficiar. Então, a exemplo, os exportadores de soja devem estar dando risada, né? E principalmente com a tarifa recíproca. Porque se a China devolve os 34, os Estados Unidos joga 34, da onde a China e os Estados Unidos vão comprar soja? É. Hã? No Mas é Brasil? engraçado isso aí. Eu estava analisando aqui a commodity de soja, né? O que caiu ontem está caindo agora, Não, 13,40 aqui. mas vai cair porque a referência é Chicago, né, Guaraci? Não é o preço aqui. Então, lá, evidentemente, que ainda as commodities todas são sob pressão. Não estou falando do hoje, né? Estou falando do que vai acontecer. E o Brasil, no agro, que já era bom, imagina o que vai acontecer. Querem outro setor que vai se beneficiar aqui da região do Vale dos Sinos, o sapato. Com 34% de taxação no sapato, a gente volta a ficar competitivo. Nosso sapato é melhor que o chinês, do que o de Taiwan, do que da Vietnã, todos super taxados. Vai ter direcionamento de pedidos para o Brasil em calçado. Então, tem setores que muito provavelmente vão sair muito beneficiados aqui do Brasil. Essa correlação de diferença de taxa de juros, que já está se falando agora numa possível recessão nos Estados Unidos, que é forçar o Banco Central lá a baixar juros, e permite que a correlação de taxa com a gente seja mais baixa. Então, o Galípolo passa a ter uma vida menos complicada nesse sentido.
possivelmente nós vamos ter a nossa moeda valorizando, porque o dólar tende a cair. Então a gente olha para esses aspectos, o Brasil não é que vai sair bem, vai ser menos pior. Se fosse fazer uma leitura preliminar agora. E por isso nossa bolsa até não caiu tanto, né? Deixa eu colocar aqui para a gente comparar com aquele gráfico que a gente viu americano. Então aqui gráfico americano, né? Queda aí 16% desde fevereiro. Trazer o Ibov agora aqui para vocês, para a gente comparar. Fevereiro, a nossa bolsa até ontem, né? Estava em alta ainda. Nesse momento, queda de 0,80. Então, enquanto os Estados Unidos caiu 16, a nossa não chegou a cair 1. E aqui o mais interessante, até eu estava olhando aqui, Bombeiro, a gente tinha traçado esse pivô de alta aqui, que vinha desde lá de baixo, a alta, a queda, e olha onde é que bateu, né? Antes de começar a cair aqui semana passada. Retração. Exatamente ali na projeção de 100%. Aham. Então, análise gráfica ainda funciona, Humberto. Não, e a correção, se tu traçar um FIBO ali, olha onde é que veio parar. Vamos colocar aqui ao contrário agora, ó. No lado de cima, veio até a última retração, que chegou a mergulhar um pouquinho abaixo, mas voltou. Tá fechando. Né? E veio na média de 55 também, né? Essa média que 55. também deu uma segurada. Segurou altas lá atrás, quedas há pouco tempo. Vai segurando de novo. Importante verificar onde é que é o suporte, né? Primeiro na média, aqui 126.700, né? Depois disso, teria um mais forte que em 124,5, dado por esse fundo e esse aqui, né? Então, dois fundos na mesma região, fortalecendo aqui 124.500. Então, se perfurar o 126.800 sem fechamento aqui, mais ou menos, 124,5 seria a próxima parada aqui. Volume ontem e hoje bem forte, né? Ontem a gente viu um volume aqui de 20 bi, um volume que não era visto aí desde o dia 21 de março. Então, o mercado veio com dinheiro ontem e hoje também, né? Dias de um pouco mais movimentação financeira aqui. E a gente viu Estados Unidos e viu Brasil. Vamos puxar aqui a Europa para dar uma espiada. Olha só a queda também na Europa, hein? São lá de 5.575 para 4.800. Tá refletindo 14%. o impacto, né? Que lá vários países também foram, à exceção do Reino Unido, tiveram tarifações bem altas, né? Bolsa asiática, e hoje caindo 4, também veio caindo Sem forte. contar a delicadeza do Trump em falar que a comunidade econômica europeia é patética, né? Então, isso é uma delicadeza desse rapaz, né? Ele gosta de fazer amigos, né, Mambra? Não, adora, principalmente amigos antigos, né? Ele gosta de tratar Cultivar bem. boas relações, né? Aham. É impressionante. Então, bolsas mundo afora caindo, e a bolsa brasileira é uma das que menos caiu no mundo todo, né? Então, nossa bolsa, a gente fala mal dela às vezes, né? A bolsa americana sobe, a nossa não vai, mas agora a nossa aí a gente segurou. E o dólar? Hoje dando uma subida forte, né? Mas ontem quase veio na nossa previsão lá, né? Quase veio lá, hein, Flávio? Era 5,55, né? Aham. O que veio a mínima ontem? 5,50 e 5,61? É isso? Deixa eu ver. 5,6? 5,61, é. E Eu hoje lembrei do Monberg, 5,85. eu digo, mas esse cara é vidente. Ontem nós estávamos falando isso, ó. O Flávio vai achar que é bruxaria isso aí. Quando é que foi que a Flávia me perguntou? Onde é que vai o dólar, meu? 5,55. É. Parelhinha de 5. Eu digo, tá louco, tá louco. Bola de cristal bem lustrada dá nisso, né? É isso aí, não, Isso aí, Luciano. não tava embaçado, eu enxerguei direitinho o futuro. E o ressaltar hoje o volume também do dólar aqui, né? O dobro da média, projetando aí 100 bi de movimentação no dólar. E uma alta hoje aí de 20 centavos, né? Em um dia só. Então, realmente andando forte aqui a moeda americana.
Rompendo, inclusive, resistência aqui do topo anterior, né? Essa faixa aqui que Agora tinha que eu vi que nós alcançado. estamos com a ilustre presença do Alessandro aqui com a gente. É, isso aí. É. Alessandro, depois tu vai ter motivo para voltar aqui. Nós vamos mostrar uma surpresa para você. Ah, é, a Devo turma ter tem que medo? pegar. Devo ter medo? Hã? Devo Depende, ter medo? se tu Não, for não. muito forte nisso, pode dar medo, né, Humberto? Das consequências. Ah, é, sim, sim. Se tu for o fã, pode dar. Pode dar Tu problema. tu pode viciar. Vai mostrar só depois ou Não, vamos deixar um mistério. tá Depois a dentro gente... da caixa aí? Não, eu vou pegar ele, Ah, vou tá. pegar ele. Então tá, depois a gente mostra. Vamos deixar o pessoal aqui para eles não ir embora É, não. da reunião. Ontem nós já experimentamos, né, Humberto? Ontem fizemos a primeira. É, mas o pessoal ainda não sabe o que que é. Ó, aqui, ó. 13,40 então de alta no dólar hoje. Maior alta aqui dos últimos tempos, né? Teve uma alta parecida aqui, ó, de 2,5 lá no final de novembro. Não tem um outro candle tão grande assim. Que também 2,30. É que esse candle aqui parece que ele tá menor, né? Mas ele vem desde aqui de baixo, né? Ele só deixou um gap ali embaixo. Então, uma das maiores altas aqui em um dia dos últimos meses. Então, pode ter pego gente de calça curta. As médias aqui até deram uma resposta já rápida, né? Tamanha a retomada aqui do dólar. Então, já deu uma inclinada forte para cima. E com esse rompimento dessa resistência imediata, a próxima fica aqui nessa região, ó, 5,91, né? Então, poderia ter mais uma subidinha ainda, né? Day futuro para a gente dar uma espiada nas taxas, olha só, né? Taxas convergiram aí, fecharam, como a gente diz, né? É, e o interessante, Júlio, é que se nós pegar o intraday tanto de ontem quanto de hoje, olha só onde na abertura chegou a bater, né? Em certa medida já estava precificando essa tese que eu comentei há pouco com vocês, da correlação com a queda de taxa de juros do restante do mundo. Então, onde talvez não fosse necessário altas adicionais a esse 0,5% já precificado para a próxima, né? E a nossa taxa poderia parar nos 14,75. Então, esse movimento aqui claramente precificava essa possibilidade. É. E até vamos colocar aqui a taxa de juros prevista na tela para ver como é que tá hoje, que semana passada ainda estava duas altas, né? É, Ó, hoje aqui para a próxima reunião aumento de meio, ainda maior expectativa, mas até com uma intensidade menor aqui, estava acima de 60% semana passada. E para junho, olha só, a manutenção já é o maior voto, né? então isso aí já é reflexo, né? É. Ainda se juntar aqui a soma dos aumentos, dá mais do que manutenção, né? Manutenção a gente tem 36%. Então você tem quase 64% votando em aumento. Mas esse aumento já está, inclusive, mais para o menor aumento possível, né? Que seria de 0,25. Isso aí. Então o mercado começa a se acalmar um pouco, a gente pode dizer. Daí eu já tinha gente gozando hoje de manhã no mercado que tentando achar os beneficiários desse tarifaço, o Brasil, agro brasileiro, setor calçadista e tal, daí o pessoal, e o Galípolo. Ah, sim. Não, e ele, como sabe antes o que vai acontecer, ele faz o trade, né, mano? Ele faz o trade, é isso aí. Ele, como é que eles falaram? Ele tem interesses pessoais. Não, não, isso era o Campos Neto. O Galípolo não tem interesse pessoal. Galípolo ainda não. Não, não, o Galípolo é do bem, o demônio era o Campos Neto. E olhando aqui, taxa americana, né? Vamos ver se está parecido com a expectativa da semana anterior. Ó, por enquanto mantém para a reunião de maio, nos atuais 4,25 a 4,5, né? Mantém. E para junho, aí cai 0,25. Então, essa é a expectativa lá. Então, na reunião de junho, que aqui subiria 0,25,
lá cairia 0,25. Então, lá para julho, aí cai um pouco mais, ainda mais 0,25. Então, expectativas melhores aí para a economia americana. Parece que foi um pouco embora o medo com a inflação, né? Já que ele está tributando para os outros países, então ele vai conseguir vender mais para o público interno, sem precisar produzir tanto a mais, talvez, né? Não, mas a inflação vai pegar em função do que eles não conseguem dar conta de produzir tudo, e eles vão ter que pagar mais caro. Haja vista a Apple, Isso. né? Aham. Já estava estimando o iPhone a US$ 2.300. Então vai ter inflação. A compra de insumos para a produção, né? Não, é que no caso o iPhone é produzido na China, em Taiwan, em Ele é Singapura. 120 países, eu tava olhando. É, Composição de tudo, vem de uma partezinha de é, cada lugar. exatamente. Isso tudo vai ser tributado e ele vai ter que repassar. Isso tem vários produtos da área de tecnológica dos Estados Unidos que vai acontecer a mesma coisa. Mas, O o mesmo- Monberg, não é só tecnológico. Você viu o caso da Nike? Sim, mas por A isso que eu Nike falei do pegou e setor. moveu todas as fábricas para fora da China para não ter tarifa. Levou para o Vietnã. Não, E e já vai ter agora tarifa. tomaram uma tarifa em cima do Vietnã. E é por Entendeu? isso que eu estou falando que o setor calçadista do Brasil passa a ser um sério candidato a se beneficiar desse movimento, né? É. Porque a Nike já produz no Brasil. Inclusive a fábrica da Nike que produz fica a 15 quilômetros aqui do escritório. Bah, Eu só imagino as conversas que esses caras já não começaram a ter lá com eles, né? E aí o que que acontece? Esses caras têm que começar a correr atrás de fábrica, né? Tem que começar a correr atrás de gente. Isso vai movimentar. Então, como sempre, vencedores e perdedores, né? Em movimentos dessa natureza, né? Outro caso, por exemplo, a indústria do aço. A indústria do aço nos Estados Unidos é atrasada, né? Eles não têm condições de simplesmente reativar ela. Eles vão ter que continuar pagando mais caro. Então, isso vai impactar em toda a cadeia de construção, automobilística, maquinário. Isso tudo vai ser inflacionário. E esse vídeo aqui, Alessandro, que tu colocou no não, chat. então, aí, como eu só sei falar do meu umbigo, não sei falar do umbigo dos outros, né? A área que eu atuo, que é de semicondutores, durante a pandemia, sofreu com uma crise de escassez de componentes muito grandes, e eu fiz aí uns reportes, uns relatórios sobre o que aconteceu durante a escassez, né? E agora, com Boa. as tarifas, o time lá do Portal Embarcados, que é o Thiago e o Fábio, me convidaram para tomar um café, é o podcast que eles fazem, né? E Aham. aí eu deitei o cabelo e falei um monte de bobagem sobre as tarifas no mercado de semicondutores, tá? Então, fiquei 2 horas conversando sobre o que está acontecendo em termos de cadeia produtiva para semicondutores. Um caso que eu cito aí nesse podcast é a indústria automotiva, né? Sim. O Trump subiu barreira para tudo quanto é carro importado, tendo a ideia de que ele vai reaquecer a indústria local. Beleza, vamos dizer que isso funcione. Não vou fazer julgamento dessa ideia. Vamos dizer que isso funcione. Ele cria as fábricas. Ele esqueceu de dar uma olhada que na composição do carro atual, 70%, 80% do que é o carro é feito de componente que não é produzido nos Estados Unidos. Seja a eletrônica, seja a borracha, seja o vidro, seja o aço, não é americano. Eles não têm a fábrica disso. Então, mesmo que ele reative o cinturão da ferrugem lá ao redor de Detroit, ele não tem um parque fabril para colocar as peças para fazer o carro lá num custo competitivo. Ele não E tem os aço, eletrônicos. tem? Exato, Não tem. Ele não tem, acho que tem mão de obra. exato, exato. Então Então aí eu contei durante 2 horas, trazendo alguns fatos pontuais da cadeia que eu trabalho, que é de semicondutor, como o mercado está olhando, o que que eles estão fazendo de mitigation plan, como a gente até usou um termo assim chulo durante o podcast, que foi bem divertido, que é dar a volta no muro, né? Porque o Trump está subindo os muros alfandegários. Como é que essa indústria está olhando para dar a volta no muro? Você mesmo citou aí, a 15 quilômetros tem uma fábrica da Nike. De repente, a volta do muro, cara, é pegar fábricas em outros lugares do globo e começar a mover esses centros para esses lugares. E é o que você citou, perdedores e ganhadores. É Tá isso aí. tendo aí algumas oportunidades muito interessantes para alguns novos ganhadores aparecerem no mercado.
E tem um outro fator também, que é a questão do Congresso americano, que vocês devem ter observado ontem, que eles derrubaram a questão do Canadá, né? Então, todo esse processo de tarifação ainda vai ter que passar pelo crivo do Congresso. Então, Não é a caneta do Trump que manda sozinha, né? Tem não, outras não. canetas ali, né? Na verdade, ele está usando a nossa medida provisória, né? Ele está usando Exato. lá tem outro nome, mas é como se fosse uma medida provisória. E aí, dependendo dos efeitos, os congressistas podem reformar, né? Então, enfim, tem bastante água para rolar embaixo dessa ponte ainda. É. E o pessoal pediu o link ali, tá ali no chat, né? O Alessandro colocou o link desse Isso. podcast ali. Pula, acho que os 20 primeiros minutos que os meninos vão fazer propaganda do Portal Embarcados, tal, fazendo a deles, né? Aí quando acho que dá uns 20 minutos, aí eu entro falando as bobagens, é mais divertido as bobagens lá. Isso aí. E aqui o índice VIX, Almonberger. Voltamos para um patamar aqui mais De pânico, né? turbulência. Acima de 30 aciona o alarme, né? É isso aí. Então a gente está num cenário aqui mais delicado, né? Só hoje subindo 18% o índice. Ontem já tinha subido aqui 30%, né? Cadê Isso é a uma pandemia aí? Só pra gente dar uma olhada no pico. Tem Mas como. tem que voltar lá para. Aqui, ó. Chegou a bater em 80 lá. Uau! E nos picos aqui tava nessa faixa dos 33, ó. Dificilmente ultrapassou 33. Então a gente está chegando de novo nesse mesmo patamar. Ele chega aí até 2008, Júlio, esse gráfico? Para trás, vamos tentar um mensal aqui. Tem 2008 aqui, ó. Olha lá, vai lá em cima. É, chegou em 69 aqui. Então ainda tá Tem meia boca espaço. essa crise aí é meia boca. Ano passado recente aqui, 33 é um cenário de bastante cautela, né? Procura por cautela. E a gente já vê isso acontecendo, o pessoal vendendo ações a rodo aí, né? 16% de queda em um mês. E a gente tem aqui, a gente olhou a nossa taxa de juros, né? Caindo, e caíram também as taxas dos títulos públicos, né? Para a nossa alegria. Então veio aqui 7,18 agora o título 2065, né? E algumas pessoas, inclusive, já compraram com taxa acima desse patamar, já estão até com aquele ganho na marcação mercado, né? Então, a taxa devagarzinho vindo aí. Essas taxas que estavam acima de 15 já estão um pouco mais comportadas também. O mercado dando uma normalizada aqui. Deixa eu colocar de novo o gráfico que com taxas de juro caindo, o que se beneficia bastante? Fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários, olha a alta dos últimos 2 meses, né? A gente pegar desde janeiro, dezembro aqui, já subiram aí 14% em média as cotas, né? Nesse prazo aí de 4 meses e pouco. Então o mercado veio aqui trabalhando com uma alta bem interessante devido a essa expectativa de que a Selic deve parar ali pelos 15, né? E aí, quem sabe num futuro próximo volte inclusive a cair, né? Então o pessoal que olha para isso já vê nos fundos imobiliários, opa, hoje está rendendo aí muitos FIIs pagando 1,10, 1,20 líquido. Vamos pular para eles antes que seja tarde, né? E aí acontece essa movimentação antecipada, né? Que o mercado sempre faz. Isso já é uma realidade aí nos fundos imobiliários. E vamos olhar criptos, como é que estão navegando nesse cenário aqui, né? As criptomoedas. É, o hash aqui, que tem bastante de Bitcoin e Ethereum, né? Tá subindo hoje 6%. Uma subida um pouquinho mais forte, mas ainda uma tendência de baixa nos últimos meses, né? Então já teve lá em 97. O que eu acho que vale a pena tu mostrar o gráfico do Bitcoin mesmo, que. Aham, já vou colocar aqui na tela. Aham. Ó, 32% de queda desde o topo, o hash, né? E volume forte ontem e hoje. E trazendo o Bitcoin
Em dólar, aqui para a tela, hoje uma alta de 1,10 e desde o topo lá, em 107 mil, uma queda de 22%, né? Então, o hash caiu 33% porque tem muito Ethereum, e o Ethereum caiu mais do que o Bitcoin, né? Então, o Bitcoin caiu 22%. Olha só o Ethereum. Veio de 4 mil para quase 1.800, né? Ele caiu 55%. Então, o Ethereum caiu muito, muito mais aí. Por isso esse peso no hash ali, quando a gente viu que é o 33, né? Uma realidade. A Solana vem também sendo bastante negociada, também com uma queda forte, caiu mais de 50%, né? 280 veio para 120. Então, muitas criptos aqui sentiram forte aí nos últimos 2 meses, principalmente, né? O mercado agindo com um pouco mais de cautela, né? O índice VIX aí mostrando medo, então cautela não só nas ações, mas em mercados de renda variável, mercados de risco e criptos é um grande mercado que contém isso, né? Perguntas sobre esses temas, turma, antes da gente avançar aqui? Alguma questão que vocês queiram trazer? Tava só enxergando tuas testas, Momberger, agora eu tô te vendo todo aí na câmera. É. Essa minha câmera, ela vai deslocando aqui. Mas tu pode baixar ela. Sexta-feira o cara também já tá na cadeira aqui, né? Tá mais solto. É. Diogão entrando na sala aqui para falar com a gente, vai trazer uma operação que ele pediu um espaço aqui também para comentar com vocês. Semana passada a gente falou foi de Tesla, né? Foi Tesla e mais uma. Qual foi semana passada, Diogo? Vale, né? Tesla e Vale. Vamos ver o que que o Diogo tem para a gente Falamos da nesta Tesla, inclusive, sexta-feira. na nossa aula de terça-feira, né? Ah, é verdade, né? Relembrar a turma. Terça-feira teve a live aí com os craques Diogo e Momberga. Já está gravado lá no YouTube sobre produtos estruturados, né? Aí, para quem tá achando que a vida tá fácil, assiste o podcast essa semana também. Vai lá ver se tá fácil mesmo. Ô, Júlio e Fala, Momberg, Flávio. essa boataria que saiu aí com relação à XP, que foi, né, acusada de pirâmide, essa coisa toda, eu até outro dia, numa conversa aí, eu li já coisas ao contrário, mas seria importante vocês abordarem isso aí, até para que a gente possa estar melhor informado. Na verdade, isso já é página virada. Isso é uma casa de análise lá nos Estados Unidos, irrelevante, que é especializada em criar factoides para inclusive operar em cima do factoide. Se tu entra no site deles, tu vai ver que eles dizem, a gente tenta achar coisa errada para ganhar em cima. E eles manipularam uma informação, na verdade, não tem absolutamente nada de pirâmide, isso é um absurdo que eles falaram. Apenas é uma prática tributária que a XP se utiliza, onde ela criou um fundo de tesouraria, que é a contraparte de uma série de operações. Então, esse fundo, na verdade, ele só reflete resultado, mas é o único cotista, ou seja, esse fundo não está sendo vendido para. Simplesmente é um espelhamento. E, na verdade, entre nós aqui, né, é uma jogada tributária. Todos os bancos fazem. Itaú faz, Bradesco faz, BTG faz. É a mesma prática. Só que eles pegaram isso e deram uma roupagem de que o troço só sobe, é uma rentabilidade, não sei o quê, e não tem nada a ver. Mas foi desmentido, tanto é que as ações da XP caíram no dia da notícia e recuperaram tudo no outro dia já. É. Foram processados já, inclusive. Até o BTG, que é concorrente, partiu em prol da XP, né? Dizendo que não tem nada a Sim. ver isso aí. Não, o BTG, todo o mercado de uma Eu, forma eu, geral. eu li toda essa manifestação do BTG exatamente o contrário, né? Sendo que um dos
que estão no mercado, disputando o mercado, e o BTG se posicionou esclarecendo isso aí, que não procedia esse tipo de coisa. Não, Mas sabe Pois como é que é. é boato sempre? Essas coisas surgem, né? Então, e aí e teve lógico, a os, XP... aí teve os animadores de torcida gravando vídeo sensacionalista dia e noite, né? Aí sempre querendo dar uma versão fatalista o tempo inteiro, que isso aí dá clique, né? E foram ameaçados de processo também e já tiraram os vídeos tudo do ar. É. Mas beleza. Bora então, Diogão. Como é que estamos? Tudo certo, Júlio. Vamos lá então. Semana bem atípica, né? Hoje, inclusive, aí variações bem grandes, né? A gente vem tendo na bolsa. Os prêmios aumentaram, é claro, com essa volatilidade. Acho que você deve ter comentado aí já do VIX, né? Disparando no dia de hoje, né? O mercado como um todo está bem volátil, né? E aí abre espaço aqui para algumas novas operações com taxas maiores, tá? Então, vou citar aqui dois exemplos. Um deles é com a Vale, tá? Ela é uma operação que eu já tinha apresentado aqui, inclusive, mas que agora está com uma rentabilidade bem alta, bem atrativa, que é uma DOC bidirecional. Então, a gente vê aqui o gráfico da Vale, né? Uma queda de mais ou menos 8% nesse curto prazo, né? Então, são 3 dias seguidos aqui de queda na Vale. E a estratégia é a seguinte, é justamente tentar ganhar na correção desse ativo, né, caso ele se recupere, né, posteriormente, e trazer uma proteção alta também, tá? Então, anteriormente, essa DOC bidirecional era uma proteção de 15%, a gente está cotando agora a 25% de proteção. Então, apesar do gráfico assustar um pouco, nesses últimos 3 dias teve uma bela correção, a nossa proteção na Vale, né, hoje o ativo está performando aqui em R$ 52, ela seria equivalente a mais ou menos a Vale chegar aqui no patamar de R$ 39, tá? Seria bem lá embaixo no Mas tem gráfico. que baixar teu gráfico aí, Diogo. Vou ter que baixar um pouco. Se essa Vamos pessoa botar entrar agora aqui. na Vale, ela não perderia nada até esse patamar. 25% de proteção, uma proteção bem alta, como eu comentei, apesar da volatilidade, é uma proteção bem alta. Vamos voltar rapidinho aqui para a gente ver a última vez que ela teve aqui nos 39. Foi em 2020, tá? Lá no ano, Pós-pandemia ali. no ano da pandemia, 2020. Na alta, a gente consegue ganhar dobrado, tá? Até 28% de alta. Então, ela está em R$ 52 hoje, seria mais ou menos equivalente, né, aos R$ 67. Tá? Então, até os R$ 67 recebe 28% de alta dobrada. Abrir a janela. E caso ela bata nesse patamar aqui a qualquer momento, acontece o seguinte: o investidor trava numa rentabilidade fixa de 15,5% durante o período na ação da Vale. Geralmente a gente apresenta esse tipo de estrutura para ações mais voláteis, né? Então agora um prêmio bem interessante, 15,5% garantido até o vencimento com a ação da Vale, além, né, desse ganho máximo aqui, que seria os 28% de ganho dobrado. Interessante. Prazo de 1 ano, essa, Diogo? Isso aí, 12 meses. E agora uma outra ação, tá? Que hoje também deu uma disparada ao prêmio, uma ação que a gente já tinha comentado aqui anteriormente. A ação da Embraer, né? Ela chamou atenção por, nesses últimos anos, ter subido de uma forma bem consistente, né? Se a gente for pegar aqui desde de outubro de 23 até agora, ela subiu mais ou menos 260%, né? Um gráfico bem bonito de se olhar, né? Ela dá umas corrigidas, mas segue nessa tendência de alta já há bastante tempo. E agora ela também deu uma corrigida, né? Nada diferente do mercado. Nesses últimos dias ela saiu aqui, então, próximo a esses R$ 78 e agora está aqui em R$ 60. Também pode ser uma oportunidade interessante, tá? O que seria possível montar aqui, tá? Novamente, uma proteção bem interessante, de 40% de proteção no cenário de baixa, ou seja, o investidor vai proteger equivalente mais ou menos aqui aos R$ 35,50. Então vamos botar aqui uma linha, tá? Então tem essa proteção, tá? Em cenário de baixa, que seria dos R$ 60, então, até os 35, mais ou menos 40% de proteção. E na alta, que aí sim é o mais interessante, tá? Na alta aqui a gente consegue uma rentabilidade
tá? De 50% vezes 2, ou seja, é 50% de alta dobrado, que seria aqui nos R$ 90, tá? Ou seja, a gente está falando de uma operação que vai trazer uma proteção, tá? Uma proteção até os 35, que daria 40%, e um ganho dobrado na alta de até 50%, ou seja, 100% de rentabilidade máxima. E caso atinja esse patamar dos R$ 90, a gente vai ficar também com uma taxa pré-fixada fixa. E sabe qual é nesse momento, Júlio? É Qual? 20%, Opa. tá? Pré-fixada em 12 meses. Aí se atingiu, já não tem mais risco nenhum. Sabe que é garantido esses 20% de rentabilidade. Então também outra ação aqui com um prêmio altíssimo. É interessante que elas estão protegendo bastante ainda, né? Para quem É. tá com medo que possa cair mais, fecha agora e garante que não caia mais, né? Exatamente. Tudo isso por conta dessa volatilidade mais alta do mercado. Uhum. Pô, super interessante. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, tu disse que ganha 20% daí fixo, né? E qual é o prazo dela? É 12 meses também. 12 meses também. 12 meses. Poxa. Aí virou um CDB do Master. É. O mercado essa movimentada assim abriu muita oportunidade. Isso aqui não dava para montar ontem, por exemplo. Não estava dando essas operações, né? Mercado bem dinâmico. É. Vocês devem ter visto na mídia aí notícias sobre o Banco Master, é um dos bancos que mais paga rentabilidade na renda fixa, né? Então assim, a gente sempre cuida para ficar até o limite do FGC neles. E o Banco BRB, que é o Banco de Brasília, lá está tentando comprar o Master, né? Então eles já fizeram uma oferta que foi aceita pelo Master. Agora o Banco Central e tudo mais tem que avaliar para ver se deixa comprar, né? Então tá interessante ali, que se essa aquisição acontece, como é um banco público, é um banco que não se deixa quebrar, né? E o Banco Master era um banco que o mercado estava com receio de que pudesse ter problemas. Então, ele sendo adquirido por um banco público, esse receio de problemas acaba diminuindo bastante, né? Então, fica interessante ali. E aí, Momberger, vamos revelar para a turma a surpresa aquela? Acho que agora dá para revelar. Tu quer primeiro qual, hein? Não, acho que nós temos que fazer uma preleição antes, né? Então vamos lá. Nós tínhamos uma ideia de como é que a gente podia unir negócios à paixão. E chegamos à conclusão que a gente tinha que produzir algo que refletisse isso. E depois de uma busca bem criteriosa, né? Nós Testes e testes. testes e testes, né? Maturação 24 meses em Ah, carvalho, mais 12 meses em garrafa, uma espera paciente. uma espera paciente, eis que nasce Olha aí, ó. o vinho da Focus. Esse Focus a É. gente conseguia ler, mas não tá sem Focus. Deixa eu ver. Vamos ver. Não dá pra ver agora? Agora acho que dá, né? Mais ou menos, mais ou menos. Afasta um Bota a pouquinho, foto que lá, talvez Júlio. ele foque Deixa eu a... colocar a foto do vinho da Focus. É que o logo ali, ele é todo estilizado. Na mão ele fica mais bonito. Para botar, É, né, aqui para vocês verem, vamos ver se aqui vai... olha aí. Ó. Isso aqui, eu, Monberger, a equipe aqui teve uma árdua missão de experimentar várias uvas e safras para chegar no que a gente queria, né? É. E saiu um E, resultado bem interessante. e não tem só o vinho Focus, Monberger, tem o vinho dele, do Isso aí é para aposentado brinde, rico aqui, brinde ó. no fim do ano Ah, para os clientes, é para dar olha de aí, ó. brinde no fim do ano. Não, Flávio, é só tu vir aqui nos visitar É, que agora tu já levou camisa, já levou cuia, agora é teu Não vinho levei aqui pra ti. nada, não levei nada, não, não, não. isso aí, isso aí,
E aqui esses vinhos aqui não serão vendidos, né? Eles serão conquistados. É, né? Não Então, é bem assim, né? então, Olha aqui, ó, do nosso podcast. uma das formas de conquistar é vindo aqui, né, Júlio? Ah, quem vem aqui daí garante a garrafa, né? É por isso que eu falei, Alessandro, tu tinha que vir de novo. Poxa, eu vou confessar para vocês que essa uva Marcelã É. Aham. eu não provei ainda. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não conheço. Esse é o risco que eu falei que tu pode correr, viciar. Essa eu não provei ainda. Terei que fazer uma visita. Terei que Ó, fazer. será muito bem-vindo. Estamos te aguardando. E não é qualquer safra, né, Momberger? É 2021. Não, safra 2000 ficou 24 meses em carvalho. Ele que dá essa coisa enfumaçada, né? Que dá esse toque de madeira. É da Serra? É Pinto Sim. Bandeira. Ah, que legal. Que Do legal. lado de Bento Gonçalves, aqui na região dos vinhedos. E a uva Marcelã, vocês não devem saber, obviamente, disso. A uva Chardonnay e a Merlot já são denominação de origem ali da região do Vale dos Vinhedos. E a Marcelã está para receber justamente da região ali de Pinto Bandeira. Então teremos mais uma uva de denominação de origem. É. A uva Marcelã, Alessandro, é um cruzamento da Cabernet Sauvignon com a Grenache. Assim que ela Olha surgiu. que bonito, cara. Tô olhando aqui um site falando sobre isso. Pá, Foi criado em bem 1961 por um enólogo. Lá na França. bem Na cidade legal. de Marcelin. Por isso o nome. Então tá, né, pessoal? Agora vocês já sabem que já tem uma garrafinha esperando vocês aqui. É isso aí. Dia 10 eu tô aí, eu vou mudar minha agenda para passar aí, hein? Ó. Ah, com certeza. Tio. Já vou mudar minha agenda para passar aí, cara. Aí faz Nós a já vamos fotinha, ter que a gente tomar põe lá uma no garrafa blog. daí, Alessandro. Inclusive nós estávamos numa discussão aqui, porque uma garrafa dessa aqui deve durar aí entre 4 e 5 dias aberta. Então a gente estava assim, a gente já abre a garrafa para tomar com os clientes, ou deixa sempre uma aberta aqui? Abre na segunda. Se o cliente não vier até sexta, a gente tem que tomar, Aí né? sexta a gente tem que tomar no happy hour, né? Eu soube que a live ficou tão boa e só ficou boa porque vocês tinham experimentado antes, aí, Momberg. É verdade, o vinho foi entregue minutos antes de nós iniciar a live. Eu e o Diogo abrimos uma garrafa e já saímos turbinados, né, Diogo? O Momberg Esquecemos veio... até o microfone. Esquecemos até o microfone. Sabe que os melhores cursos online que eu já gravei na vida foram movidos a álcool, né? Não, foi a melhor live que nós fizemos aí, né, Diogo? Foi. Vocês estavam mais soltinhos, né? Eu quero ver eu tomar uma dessa para fazer o de imposto de renda daqui a uns dias. Como é que é o Alfredo? É, o Alfredo vai declarar o IR dele meio tchuco. Qual é o dia, Júlio? Da do Alfredo? Se não me engano, é dia 15. Deixa eu ver aqui que eu tenho, acho, na minha agenda. Dia 15 de abril, uma terça-feira, sem ser a próxima na outra. Aí vai ser o imposto de renda. Tem algumas novidades aí no programa da Receita que a gente vai dar uma olhada com vocês. Júlio, e Fala, ainda Diogo. mais ou menos nesse assunto aí, né, nosso lançamento e de oportunidades, a gente recém falou de duas operações aqui. A gente tem uma oportunidade também, né, que acho que vocês não comentaram ainda, que é uma bem interessante, né? Às vezes o pessoal comenta, pô, quanto tempo fica disponível a oportunidade, né? Às vezes uma semana, né? Às vezes tempinho mais, mas é uma oportunidade que a gente tem aí agora para junto com o vinho, né? É o nosso café colonial que está chegando, né? Aí junto com a parceria com o Flávio. Agora tu fez a propaganda do Flávio aí, que nós tinha falado no início, mas não tinha mostrado. Operação aí sem risco, né, Júlio? Tem que ter um aportezinho, né? Aí a gente fala aí com o Flávio, mas é garantido aí para 4 pessoas ainda, né? Não é nem só para uma. Essa é uma operação com sucesso garantido. É, isso aí. Isso aí. Então, vamos ver se a gente sai do mercado interno e vamos para o mercado externo. Aí os companheiros estão aí assistindo, aí pode.
Isso aí. Então, até 10 de maio fica disponível aí a nossa oportunidade. Cuca tradicional, pão de milho, rosca polvilho, um monte de coisa, né? Para quem gosta do café colonial. Linguiça. Como é que vocês falam que isso aí não tem risco, bicho? E o risco de eu engordar ainda mais, cara? Claro que tem risco, bicho. Essa nossa mentoria tá arriscadíssima essa sexta-feira aqui. Viu só? Vocês Tu tem que tomaram vir esse aqui vinho aí na- antes da mentoria também, Diogo? Não? Não, hoje não. Tu vem aqui na Focaliza e tu já sai também até com a linguiça, viu? O vinho e linguiça aí, viu? Não, a linguiça do Flávio aí é. Viu, Guaraci? Tu veio semana passada aqui no escritório e vai ter que te programar de novo. Qual é o dia que tu vem, Alessandro? 9, 10 e 11 eu tô aí, eu vou arranjar algum dia, já vou. eu te Agora mando em no abril? WhatsApp lá. Agora em abril, semana que vem eu tô aí. tá. Ah, que legal! Então Semana tá. que vem. Não tinha intenção de passar para esses lados, mas vamos mudar o roteiro, fica tranquilo. Sim. Não, achei que era 10 de maio, que é o dia ali do Café Colonial. Daí eu ia pegar mais um kit pra deixar aqui pra tu experimentar Não, 10 de a maio linguiça não, do Flávio. não dá. Não. Vou passar a linguiça do Flávio. Muito bem. Isso, turma. Deixa eu compartilhar com vocês a enquete de hoje, então, para a gente ver o termômetro aqui. Vamos ver o que vocês acham para a bolsa, né? E até tem que avaliar. Será que o mercado continua caindo? Vai puxar o nosso? Retoma semana que vem, já caiu demais? E aí? A enquete na tela aqui para vocês. Bolsa sobe, cai ou fica de lado até a próxima sexta-feira, hein? Pergunta que não quer calar. Vamos ver. E ó, Momberger, hoje vários se juntaram. Aquele um lá que tá sempre votando que vai cair. Aquele um acertou, né? Essa semana aquele um é, acertou De e. tanto dizer que ia cair, acertou. Uma hora Ah, tinha que dar, né? Mas ele agora foi pro outro lado, agora que tem um que diz que vai subir. Acho que é ele. Será que trocou de mão? Essa semana então nossa bolsa aí fechando com 3,7 de queda. Né? E vamos ver então se continua caindo na próxima, né? Que é palpite aí da maioria de vocês. Certo, meus amigos. Então é isso. Agradecer. Aguardando a visita de todos. Isso aí, todos aqui. Alessandro, semana que vem, então já vamos. Se vier Com dia absoluta 11, certeza. dia 11, se tu vier, já vamos fazer a mentoria contigo aqui, então. Não, dia 11, eu acho que dia 11 eu decolo de volta para São Paulo, né? Eu pouso no 9, que é quarta, né? Eu pouso no 9 e volto no 11. Provavelmente no 9 aí eu dei uma passada. E tua agenda vai ser em Porto Alegre ou onde é que vai ser? O rolê geral com os meus clientes gaúchos. Eu dou uma passada na Serra, visito muita coisa lá em Canoas, tem uns caras em Porto Alegre, então a gente acaba fazendo visita em diversos clientes. Vou lá Canoas na é 25 minutos daqui. Canoas tá 25 minutos. Não, mas pode deixar que eu dou um jeito. Maravilha. Então é isso, turma. Obrigado aí pela presença de vocês. Bom final de semana a todos. Final de semana. Até mais. Grande abraço. Até.